Se o Palmeiras não vencer o Juventude, o Flamengo fica líder ao final da rodada. Se o Palmeiras vencer, ele recupera a liderança e cola com ponto diante do Flamengo. O Flamengo que hoje não usou todos os seus jogadores, alguns foram preservados, alguns fora de combate. Teve uma dificuldade no primeiro tempo, mas conseguiu aí. Uma dificuldade mais dele mesmo, de finalizações, mas chegou ao gol no começo do segundo tempo, depois fez 2-0 e assegurou uma vitória bem tranquila sobre o Lanterna Sport, virtualmente rebaixado, no Maracanã, com mais de 64 mil pessoas aproximadamente, um ótimo público, ainda mais levando em consideração a situação de violência vivida pelo Rio de Janeiro nos últimos dias, né? O que, evidentemente, pode gerar insegurança das pessoas para sair de casa, voltar tarde, essa coisa toda. O que aconteceu foi muito grave, o que acontece é muito grave, e ainda assim o público excelente, e mais um jogo do Flamengo no Maracanã. E a gente vai conversar sobre essa partida, teremos a entrevista do técnico Felipe Luiz, vamos ouvi-lo, deve estar muito feliz, que insistiu muito com o Bruno Henrique hoje fez 2 gols. Perdeu um gol feito no primeiro tempo, aí depois foi decisivo. É muito importante o Bruno Henrique estar bem, um jogador que pode ser útil. A insistência do Felipe com ele vinha até expondo o jogador, né, porque é uma fase muito ruim, o jogador vai se desgastando, e ele é um jogador histórico do Flamengo. Então é um negócio sério isso aí. Mas hoje foi tudo bem, fez 2 gols, poderia ter feito 3, que perdeu uma chance clara no primeiro tempo quando estava 0-0. O primeiro gol foi um bom jogador do Samuel Lino, que fez um bom jogo, importante para recuperar a confiança. Ótimo jogo do De La Cruz. É claro que o adversário, o Sport, não oferece tanta resistência, então esse foi o jogo ideal para você tentar colocar alguns jogadores em campo de maneira que eles recuperem confiança e fiquem prontos para outros desafios mais adiante, com mais, digamos assim, uma fase melhor, né? Para poder fazer aquilo que se espera de jogadores importantes do Flamengo, como são esses que eu citei, jogadores caros e que podem apresentar muito mais. Um golaço de falta do Arrascaeta. Finalmente, né? Depois de bater várias faltas, ele acertou e bateu muito bem, belíssima cobrança. O problema é que, assim, o Flamengo faz um gol de falta a cada, sei lá, 1 ano, 2 anos. É demais. Foi muito bonito, mas quando vai sair o próximo, né? Mascarenhas falando uma coisa importante, que a torcida não pode reclamar dessa vez porque o time chutou no gol. Finalmente, cara, hoje o time de fato do Flamengo foi um time que finalizou muito, inclusive de média distância, de fora da área. Isso é importante, porque o Flamengo muitas vezes deixou de finalizar, mais vezes, então tricota, aí falta objetividade, o time não ameaça o adversário como poderia. Hoje foram 24 finalizações que o Flamengo somou, 11 no gol, e 11 para fora, e 2 chutes foram defendidos. Tá? De dentro da área 13, de fora da área 11, ó. Até equilíbrio. Finalizou de fora da área quase tantas vezes quanto de dentro da área, o que eu acho que é muito bom. Um time como o Flamengo contra uma equipe tão acuada e fragilizada como é o caso da equipe do Sport Recife, evidentemente você tem que pressionar e mais, e finalizar, arriscar mais, e foi o que aconteceu hoje, né? E o Coluna Regata falando que o gol da Arrascaeta foi uma resposta. Pô, ele pode dar essa resposta todo jogo por mim. A grande questão é que, assim, até sair esse golaço de falta, e foi um golaço, né? Quantas foram batidas? Um cara da qualidade do Arrascaeta, ele tem que ter mais precisão nas cobranças. Ele hoje bateu fugindo da barreira para o lado de fora. Talvez ele possa encontrar uma forma diferente de bater que dê mais certo. Porque ele sabe bater na bola, ele sabe. Todos nós temos a convicção disso. Até pelas assistências que ele acumula, né? Colocando a bola na cabeça dos adversários, dos companheiros, e longe do alcance dos adversários. Mas ele batendo falta não leva perigo nenhum 99% das vezes. Hoje acertou. Que acerte mais vezes, né? Enfim. E sobre o Bruno Henrique, né? Acho que é importante ter o seguinte: todas as críticas feitas a ele pela torcida, pela imprensa, foram corretas. Ele vinha jogando muito mal. Hoje perdeu também um gol feito. Depois fez 2 gols. Ele é um jogador importante. Tomara que ele consiga realmente se recuperar, né? E atender a demanda do Flamengo, que é grande. O Flamengo precisa de um jogador no ataque que resolva em alguns momentos. Faça gols. O Pedro está machucado. E ele pode ajudar bastante. Já foi a entrevista do Felipe Luiz. Eu também acho que essa questão do Ayrton Lucas, não que ele jogue sempre mal, mas alterna bons e maus momentos, e o Vinha não tem oportunidade de fato, né? Aí até muita gente fala, ele entrou bem contra o Bragantino, depois teve jogos que ele entrou mal. Gente, o Bruno Henrique vinha mal vários jogos e continuou tendo oportunidade. Hoje, inclusive, fez 2 gols, né? Pontos negativos. Ele perdeu um gol feito no primeiro tempo e arrumou um cartão amarelo, ficando suspenso, depois que saiu de campo, estava no banco, para reclamar de uma expulsão justa
do Everton Araújo. Mas o Gustavo Gomes tinha que ser expulso. Sim, tinha que ser expulso. O Everton Araújo também. Um erro não justifica o outro, né? Porque o outro árbitro não expulsou, que esse hoje faria o mesmo. Estaria incorrendo o mesmo erro do que apitou aquela partida. O problema está lá, o problema não está hoje. O árbitro foi correto a expulsar. O rapaz foi precipitado e levou aí um cartão vermelho. Sobre essa situação do Bruno Henrique, que ainda não foi julgado, é interessante que ele não vinha jogando nada, né? E sendo escalado. Aí não aparecia ninguém para falar sobre isso. Agora as pessoas aparecem para falar sobre isso, inclusive escrevendo coisas absurdas aqui na rede social. Eu sugiro que vocês tomem cuidado com isso, inclusive escrevendo coisas absurdas aqui na rede social. Eu sugiro que vocês tomem cuidado, tá? Deixa eu falar uma coisa. Esse é o momento ideal para a torcida do Flamengo dar moral para esse cara aqui, ó. Samuel Lino é bom jogador. Samuel Lino é forte fisicamente. Samuel Lino é disciplinado taticamente. Samuel Lino jogava bem no Atlético de Madrid. Isso Roberto Carlos, do Real Madrid, que é meu amigo, me falou. Então a torcida do Flamengo hoje, com essa boa atuação desse cara, hoje ele foi decisivo para o Flamengo. A torcida do Flamengo precisa dar confiança para o Samuel Lino. É um momento ideal para parar com a palhaçada de ficar só criticando o cara, só crucificando o cara. Deixa o Samuel Lino ganhar confiança. O Samuel Lino com confiança pode ajudar muito esse Flamengo. Bruno Henrique se destacou, mas Samuel Lino foi decisivo, precisa ganhar confiança e é o momento para a torcida do Flamengo dar moral para esse cara. Que ele pode ser muito importante na briga pelo título brasileiro e na briga pelo título da Libertadores. Tem que dar confiança, o cara acabou de chegar, entrava muito bem no Atlético de Madrid, é um jogador bom fisicamente, taticamente e com confiança pode ajudar muito o Flamengo. Que seja hoje um dia para a torcida do Flamengo parar de palhaçada, de exagerar na pressão nesse cara e deixar o Samuel Lino leve para mostrar o futebol dele no Flamengo. Simples. Eu acho que o primeiro tempo o Flamengo foi melhor, mas estava em estado de arame liso, né? E eu até critiquei a dupla de ataque Bruno Henrique e Plata. Acho que o Felipe fez uma armação diferente hoje, né? O Carrascal, eu achei que o Carrascal ia jogar no lugar do Arrascaeta, e não. O Carrascal jogou de ponta direita entrando. E o Plata e o Bruno Henrique jogaram de dupla de ataque, com o Samuel Lino, esse sim, aberto na esquerda. Eu gostei de muita movimentação que aconteceu ali. Depois que o Carrascal saiu, entrou o Luiz Araújo, perdeu-se um pouco essa movimentação, mas o Flamengo poderia ter ganhado o primeiro tempo, talvez até com uma certa folga. 2 gols de diferença não seria nada demais. O De La Cruz chutando bem de fora da área, o Saúl também, goleiro do Sport, fez uma defesa monstruosa no chute do De La Cruz no final do primeiro tempo. No segundo tempo vem a questão do Bruno Henrique, que desencanta, e o Samuel Lino, que melhora também. Muita gente aqui, o Samuel Lino é isso, é aquilo. Gente, o passe do Samuel Lino para o Bruno Henrique, que é o gol que, vamos assim dizer, abre as portas da vitória para o Flamengo, foi coisa de cinema, coisa de quem sabe jogar muita bola. E aí o Bruno Henrique, então, desencanta, faz 2 gols, tá? Ele bota o Arrasca, ao meu modo de ver, ele devia ter botado o Arrasca no intervalo, mas eu não sei porquê, se algum dia encontrar com ele, vou perguntar por que você troca os 8 minutos do primeiro tempo e não troca no intervalo. Na minha cabeça não faz sentido, já é a segunda vez que ele faz isso. Mas, enfim, o Arrasca faz aquele golaço de falta e tudo resolvido, né? De La Cruz jogou muita bola. Achei que o Saúl jogou bem, um pouco abaixo do De La Cruz, mas jogou bem. A zaga praticamente não foi exigida. Achei que o Royal jogou bem. O Royal, para mim, foi melhor do que o Ayrton Lucas. O Royal hoje deu 2 chutes a gol, os 2 dentro do gol. Os 2 obrigando o goleiro a fazer uma defesa, sendo que uma delas, no segundo, dificílima. A bola ia no cantinho. Voltando, De La Cruz e Saúl bem. Carrascal muito bem, até dar aquela torcida nas costas. Luiz Araújo acho que entrou um pouco abaixo. Arrasca entrou brilhando. Porra, o lençol que ele dá de calcanhar, que o cara agarra ele e leva amarelo, é uma coisa assim de... Tem que ter muito talento para fazer aquilo ali. E ele fez. E depois tentou um outro lençol de novo. Novamente foi parado com falta. O Bruno Henrique desencantou no segundo tempo. Então a gente tem que torcer para que ele recupere a confiança, que isso que o Felipe fala é muito verdadeiro. O jogador sem confiança cai muito de produção, e o Bruno Henrique me parecia completamente sem confiança.
desde que estourou o escândalo da Bet, que ainda tem esse risco, né? Se o Bruno Henrique começa a jogar bem agora, o julgamento dele pode acontecer antes da final. Se o julgamento dele, do recurso dele, né, contra a liminar, o efeito suspensivo que está permitindo que ele jogue, for nos próximos 15 dias, o Bruno Henrique pode ser suspenso. E aí fica fora da final também. Aí imagina, se você já está... Bruno Henrique, Plata e Pedro. Se você for jogar uma final sem esses três, embora o Plata, por exemplo, para mim como centroavante, não soma nada, mas vai ficar complicado. Eu acho que aí o Felipe tinha que começar a testar o tal ataque móvel, entendeu? Sem o centro. Talvez o Arrasca meio que de falso 9, e aí você bota o Luiz Araújo, ou quem tiver melhor na direita, e o Carrascal na esquerda. Ou o Carrascal na esquerda e o Samuel Lino se recuperar na esquerda. Um na direita, outro na esquerda. Eu gostaria de começar a ver isso. Porque, repito, o Flamengo corre o risco real de chegar na final da Libertadores sem as 3 primeiras opções de centroavante. O Pedro, que é o titular absoluto, vamos ver, tomara que ele se recupere. Respondi aqui para um amigo que me perguntou de 0 a 10, qual é a nota que você daria para ele poder jogar? Eu daria 7. Eu estou com muita esperança ainda, mas não posso ter certeza. O Bruno Henrique pode ser suspenso e o Plata já está suspenso. O Bruno Henrique pode ser suspenso pela Justiça Esportiva. O Plata já está cumprindo suspensão automática por ter sido expulso no jogo contra o Racing. Então, eu gostaria de ver o Felipe Luiz começar a mexer seus pauzinhos, tentar outras formas e dar mais oportunidades para o Juninho. O Juninho hoje, por exemplo, não acho que tenha entrado mal, não. Ele conseguiu, inclusive, receber uma bola, se livrar dos 2 zagueiros, chegou na cara do goleiro, mas aí chutou mal. Mas quem sabe também o Juninho jogando mais, tendo mais minutos, possa começar a ganhar um pouco mais de confiança.